Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o médico oncologista clínico Dr. Tobias Engel Ayer Botrel. Tobias, é um prazer recebê-lo aqui no programa, inclusive nesse mês de outubro, né, que é a campanha do Outubro Rosa, né, a campanha contra o câncer de mama. Prazer te receber. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Está falando um pouquinho aí do nosso dia a dia. Tobias, então já que nós vamos falar a respeito de câncer de mama, você poderia comentar com os nossos telespectadores, né, a incidência de câncer de mama aqui no Brasil e no mundo? Luciano, a gente, quando fala em câncer de mama, a gente está hoje lidando com uma situação muito preocupante em termos de incidência, que vem aumentando, né, principalmente em pacientes jovens. Por outro lado, a gente tem conseguido cada vez mais sucessos em termos de cura, né? Então, graças a Deus, né, Tobias? A gente está falando assim de... A gente deu um salto nos últimos 20 anos de 20% na taxa de cura para 60% hoje. Então tem melhorado muito esses índices. Então esse número não tem aumentado? Tem melhorado a cura, né? Então, onde assim, morre menos pacientes hoje com câncer de mama, mas o número de incidência da população geral, esse sim está aumentando. Por que você acha que está aumentando, Tobias? Hábitos de vida irregulares, né, como sedentarismo, alimentação gordurosa, falta da prática de exercício físico, a população está cada vez engordando mais, isso está relacionado. Né? E você acha que a mortalidade também está aumentando, Tobias? A mortalidade não, a mortalidade está diminuindo. Aí é muito bom, né? Pelo menos. Então, hábitos de vida, né, saudáveis, eu acho que sempre é importante, não só no câncer de mama, mas em várias patologias aí, né? E as causas, falando ainda em câncer de mama, as causas mais comuns, né, do câncer de mama, quais são elas? A exposição hormonal está muito ligada ao câncer de mama, né? Então, a mulher, por exemplo, que tem a menarca, que é a primeira menstruação muito cedo, e a menopausa tardia, então ela fica muito tempo exposta ao estrógeno, no hormônio feminino, isso já está relacionado com câncer de mama. O uso depois da menopausa da terapia de reposição hormonal também já mostrou que tem associação com câncer de mama. Tem que tomar muito cuidado aí, né, Tobias? Muito cuidado. O sedentarismo, a obesidade, mulheres que nunca tiveram filho ou que nunca amamentaram, né, a amamentação ela protege, não só faz bem para o bebê, como protege a mãe. A mãe também, né? Diminui o câncer de mama, né? O alcoolismo e o tabagismo, né? Então são causas que a gente puder evitar. A gente está falando já de prevenção primária, que é evitar aí ou diminuir a chance de ter um câncer de mama. Você falou agora há pouco da alimentação, né, em relação a alimentos gordurosos. Por que a gordura influencia, pode aumentar a incidência de câncer de mama? Existem alguns estudos mostrando que as pessoas que estão acima do peso, elas fazem uma conversão periférica da gordura em estrógeno. Então também isso aumenta a exposição dela ao hormônio feminino. Você vê que homens também têm câncer de mama numa proporção bem menor. Bem menor, né? Isso. E o fato disso é pela exposição hormonal do estrógeno feminino que a gente não tem. Ou tem em pequenas quantidades, vamos dizer assim. E você também comentou, né, que a mulher que amamenta tem uma proteção maior. Isso está relacionado também com o número de filhos? Tipo assim, quanto mais filhos, melhor? Ou nada a ver? Amamentou? Não, isso... Sabe-se que quando ela tem filhos, antes dos 30 anos de idade ou antes dos 35 anos de idade, isso sim tem relação. O número de filhos não é certeza ainda. Tá? Existem alguns estudos, mas que não comprovaram ainda se tem alguma relação. Tobias, tem uma coisa que eu acredito que a maioria das mulheres tem dúvida, né? Normalmente a mama, como o nosso corpo todo, às vezes você vai abaixar, bate o braço, bate uma coisa, a mama também, é lógico que as mulheres acabam batendo a mama em algum lugar. Ou seja, mesmo ela tem acidente, um traumatismo, esse trauma na mama pode levar a um câncer de mama ou não? Não. Isso existia sim essa preocupação, né? Mas não, elas podem ficar tranquilas que não tem nenhuma relação do trauma com o aparecimento de um câncer de mama. Tem pacientes que fazem essa associação, mas na verdade foi uma coincidência. Às vezes ela não tinha percebido que tinha alguma alteração na mama e o trauma, ela passou a se examinar, passou a partir do... Aí ela conseguiu identificar alguma alteração na mama, mas não uma coisa levou a outra. Porque é uma coisa que todo mundo pergunta, né? As mulheres, nossa, bati a mama e tal, fica toda preocupada, né? Vai acontecer isso, vai dar câncer de mama. Então não é por aí. Não tem relação. Uma coisa também que pode levar, eu acho que é muito bom, a gente está tentando tirar as dúvidas, né? Das nossas telespectadoras.
o uso de sutiã apertado, aquele desodorante em bastão, você acha que pode aumentar a incidência? Isso é mito ou é Não, verdade? É mito, pode ficar tranquila, todas as mulheres podem ficarem tranquilas. Você já deve ter ouvido muito, né, a respeito disso, né? Muito. Inclusive, depilação ou fazer a raspagem da axila, né, não tem relação nenhuma. Relação nenhuma, né? Não. A genética tem algum fator no câncer de mama? Influencia alguma coisa o câncer de mama? Tem. Isso aí, o câncer, ele é uma doença genética, né? Quando a gente fala de ter parentes com câncer de mama, aí a hereditariedade está muito forte ligada, mas 90% dos cânceres de mama não tem relação hereditária. Tá? Em torno de 5 a 10% sim tem relação com hereditária. Eu acho que aqui é importante a gente lembrar, há pouco tempo teve o caso da Angelina Jolie, que é uma atriz famosa. Que saiu na mídia toda, né? Teve uma repercussão grande. Ela tem um alto risco, ou tinha um alto risco para ter câncer de mama e optou por fazer uma cirurgia preventiva. Esses pacientes de alto risco, sim, têm uma hereditariedade com risco maior de ter um câncer de mama. E no caso da Angelina Jolie, a incidência, existe ainda o risco de câncer, mas com a incidência bem menor. Infinitamente menor. Se a gente pegar assim, uma pessoa que tem uma mutação genética, que tem uma tendência a desenvolver câncer de mama, ela pode ter de 45% a 65% de chance de ter câncer de mama, caso ela tenha uma mutação conhecida, que a gente chama de mutação do BRCA1 ou BRCA2. Quando a gente faz a cirurgia, que é retirada das duas mamas, é importante a gente falar isso, tem que tirar as duas mamas, porque às vezes o paciente ele acha que tirar uma, a gente não sabe qual mama qual que vai aparecer, né? A gente consegue diminuir para 90%. Né? Então, os dados são muito favoráveis à cirurgia. Tobias, eu gostaria que você também, se fosse possível, explicasse para os nossos telespectadores, né, um pouco mais a respeito desse exame que a Angelina Jolie realizou, como que é feito. Só que antes nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o médico oncologista clínico Dr. Tobias. Tobias, então antes do comercial eu perguntei, né, a respeito dos exames que foram realizados na Angelina Jolie para ela tomar a decisão da retirada das duas mamas. Aqui no Brasil se faz exame, quais são os exames, que tipo, como chama esses exames? Eu acredito que muitas telespectadoras, né, devem estar curiosas, né, para saber um pouco disso. Bom, o exame chama BRCA1 e BRCA2. Esse exame ele mostra se a paciente vai ter ou não uma predisposição para ter câncer de mama. Tá? É um exame genético, né? Ele é feito em grandes centros. E não só câncer de mama, esses pacientes também têm um risco aumentado de ter câncer de ovário. Isso é importante porque, às vezes, muito importante mesmo. Ela preocupa só com a mama. Né? Eu faço uma mastectomia, que é retirada da mama bilateral, e esquece dos ovários. Esquece outra parte, né? E tem que ter essa atenção. A gente recomenda, para fazer o exame, essa recomendação ela é internacional, né, tem diversas diretrizes, mas basicamente são pacientes que a gente considera de alto risco, então não é para todo mundo. Tá? O que seria esse paciente de alto risco? Então seria aquela paciente que tem um parente de primeiro grau, né, então mãe, irmã, uma prima de primeiro grau com câncer de mama antes dos 35 anos de idade. Então ela está tendo um câncer de mama antes da idade que a gente considera aí dentro de uma faixa normal. Tá? Ou se ela tiver 2 ou mais parentes de primeiro grau, ou de segundo ou terceiro grau. Um câncer de mama que tem ovário e mama na família também em primeiro grau. Então são indicadores que a gente vai falando assim, essa paciente ela deve ter um aconselhamento genético mais detalhado. Né? Certo. E a gente indica para eles fazer o exame. Tem que tomar cuidado com o exame, porque vem a parte ética também de, uma vez positivo, orientar muito bem essa paciente, porque ela fala assim, bom, deu positivo... exatamente o que vai acontecer, né, Tobias? Porque se ela fala, deu positivo, ela fala, vou ter câncer? Não, ela tem uma chance maior de ter. É um exame que pode, né, para detectar no futuro se vai ter um câncer ou não. E não se ela vai ter, não é 100%. Também não? Não, a gente fala que quem tem a mutação tem uma chance maior, em torno de 40 a 60, 45, 65% de ter câncer de mama maior. Então ela tem maior do que uma pessoa que não tem a mutação. Tobias, a gente sabe que é um exame que dificulta um pouquinho para maioria das pacientes fazer, né? Inclusive porque é só feito em grandes centros, pelo menos por enquanto. E então, por exemplo, paciente que tem família que tem câncer, o que elas podem fazer para pelo menos minimizar ou fazer em termos de prevenção mesmo? Eu acho assim,
Normalmente, quando já tem alguém, algum parente, né, e isso, infelizmente, tem aumentado, todo mundo logo vai ter algum parente com câncer, né, ou se não teve, vai ter. Então, o oncologista, normalmente, ele já orienta. Né, ele vê pelas características do tumor, ele orienta os familiares a fazer um rastreamento. Não só em mama, como cólon, próstata, outros tumores que têm relação, que têm uma chance de ter uma hereditariedade aí associada forte. Então, o oncologista normalmente ele já orienta o paciente e quando essa preocupação ou essa chance de ser positiva é grande do exame, ele já encaminha para o geneticista. Tá. Tobias, vamos falar um pouquinho assim, do ponto de vista da bioética. Qual seria assim, a vantagem do paciente fazer esses exames genéticos, né, para detecção do câncer de mama? Eu acho que você tem que dar a opção de escolha bem orientada para o paciente. Então, se o paciente ele começa a ver, olha, tem 2 casos de câncer de mama na família, o que eu posso fazer para diminuir isso? Né? Eu acho que se enquadra nesses critérios que eu falei, de câncer de mama, parentes de primeiro grau, com menos de 35 anos, ou mais de 2 parentes de segundo grau, e assim por diante, esse paciente você tem que oferecer para ele a possibilidade de diminuir a chance dele ter o câncer de mama. Né? Então, isso, do ponto de vista ético, você tem que orientar o seu paciente. Ó, você tem essa cirurgia. A orientação é muito importante, né, muito Tobias? Importante. Tobias, falando em orientação, a gente sempre vê em campanhas, nos consultórios, nós procuramos orientar os pacientes, mas de uma maneira geral, como que é feito o autoexame das mamas, né, para quem estiver nos assistindo, eu acho que isso é importante. Sim. Não é um exame difícil, muito simples na verdade. Né? É um exame que é feito na mama esquerda, a gente fala para a pessoa pegar a mão direita, né, de frente para o espelho, despida. Então ela relaxa os ombros e olha a mama. Tá? Vê se não tem retração, abaulamento, alteração de cor. E com a mão direita na mama esquerda, ela dedilha de maneira circular toda a mama, axila e fossa supraclavicular, que é a saboneteira. Né? Certo. A mão esquerda faz a mesma coisa do outro lado. Depois ela pode fazer isso deitada, né, com a mão atrás da cabeça, ela vai fazer a palpação da mama, repete do mesmo lado. Tá, okay? No final ela faz a expressão do mamilo, para ver se tem alguma secreção. Tá? Então sempre no finalzinho dá uma apertadinha no mamilo, né, ver se tem alguma secreção. Eu acho que o mais importante não é só toda a técnica, a paciente ela tem que se conhecer. Né? Exatamente. A conscientização do exame é mais isto até. A paciente ela tem que conhecer seu corpo para conseguir detectar qualquer alteração. Tobias, então antes de conversarmos a respeito de exames, né, mamografia, de quanto em quanto tempo essa paciente então deve palpar as mamas, deve fazer o autoexame? Uma vez ao mês, longe do período menstrual. Isso é importante também porque a paciente tem que saber, né, que a mama ela tem glândulas. Então, se ela ficar palpando muito, ela vai achar muita coisa que é normal vai e ela vai coisa demais e vai ficar preocupada, justamente. Né? Tobias, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando com o Dr. Tobias, médico oncologista. Tobias, então vamos falar um pouquinho de diagnóstico. Qual seria o melhor, qual mais indicado, a mamografia ou a ultrassonografia mamária? E de quanto em quanto tempo essa paciente deve recorrer a esses exames? Na verdade, se a gente fosse comparar o melhor, eu acho que são exames complementares. Tá? A recomendação é a mamografia por conseguir ver as microcalcificações agrupadas, que são lesões muito sugestivas, né? Porque certeza mesmo é só quando faz a biópsia o patologista avalia. Mas é um exame, a mamografia é um exame que a gente consegue detectar muito bem lesões iniciais, né? Por isso difundido de maneira geral no nosso país. Às vezes a mamografia não consegue detectar, aí a gente precisa de um exame complementar com ultrassom ou com uma ressonância magnética para diferenciar uma cicatriz de alguma lesão maligna, vamos dizer assim. A partir de que idade que se aconselha que comece a fazer essas mamografias? A Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Oncologia, ela recomenda acima dos 40 anos, pelo menos ela tem que ter feito uma a partir dos 40 anos, ou que tenha sido feita a partir dos 35 anos de idade. Né? Depende se tem história familiar, se tem história familiar. Com história familiar a partir dos 35 anos. Isso. A mama da mulher, naturalmente, ela vai deixando de ser com muito tecido glandular e vai sendo lipossubstituída. Então, na faixa etária onde tem maior número de casos de câncer de mama, é que se recomenda que faça mamografia. Quando a gente começa a fazer muito cedo, a mama é muito glandular, a mamografia não consegue detectar, o que às vezes o ultrassom detecta melhor.
Então um complementa o outro, né? Tobias, uma coisa também que acredito que as mulheres, né, têm muitas dúvidas a respeito do silicone. O silicone, ele pode dificultar ou ele pode fazer com que seja feito o diagnóstico tardiamente do câncer de mama ou não? Isso é um conceito, ou um mito, vamos dizer assim, antigo, tá? Não tem problema algum. Isso aí, se ela fizer o autoexame, procurar um mastologista, for bem orientado, o exame for bem feito, não vai atrapalhar em nada o diagnóstico dela. Outra coisa que muitas pacientes, né, têm dúvida, que a gente sempre escuta no dia a dia, um tumor benigno, tipo um fibroadenoma de mama, ele pode virar um câncer no futuro? Não. A gente sabe, né? O pessoal sempre preocupa, tem um carocinho. É muito frequente, uma pergunta muito interessante, porque é muito frequente isso no nosso dia a dia. O paciente, ele chega e fala, o doutor falou que é um fibroadenoma, ou veio como fibroadenoma, isso pode virar câncer, e não tem nada a ver. Ele nasce fibroadenoma e fica fibroadenoma, ou ele nasce maligno e fica maligno. São doenças distintas. Não é um fibroadenoma que vai malignizar, né? E a dor na mama? A dor na mama também muita gente pergunta, é preocupação, é um sinal de câncer de mama? Não. Nada a ver, a né? dor na mama, que a gente chama de mastalgia, né, não tem relação com câncer da mama, né? Ele aparece mais como um nódulo mesmo do que com dor. Tá? Então não tem essa associação. Normalmente a mastalgia é por ciclos hormonais ou por uma inflamação da mama que não tem relação com o tumor. Tobias, por exemplo, uma paciente jovem que teve um câncer de mama, essa paciente tem que fazer uso de um método contraceptivo. Qual que você indicaria? Muito bom. Isso aí vai depender da fase que ela está em tratamento. Tá? O anticoncepcional, por exemplo, ele não tem relação também com o aparecimento do câncer da mama. Né? Mas a paciente que está tomando, por exemplo, tamoxifeno, numa fase de tratamento, tomando hormonioterapia, a gente recomenda que ela faça um método contraceptivo diferente de um anticoncepcional oral. Tá? Então, método de barreira, existem vários outros métodos que não só que não seja o anticoncepcional oral. Outra coisa também, né, é que as pacientes, eu acredito que também é dúvida, por exemplo, na retirada da mama, na mastectomia total, normalmente a gente viu que alguns anos atrás começou-se, né, a fazer, acredito que foi por volta de 1987, a reconstrução mamária, né, ou seja, a plástica da mama retirada. Então, o que você acha disso? O que você aconselha? Fazer logo na mastectomia, na retirada da mama, já fazer a reconstrução, né, fazer uma plástica, ou aguardar algum tempo? É uma outra pergunta muito interessante, porque recentemente a Dilma, nossa presidente, ela colocou como lei, projeto de lei, né, que foi aprovado, que a reconstrução faz parte do tratamento de pacientes que fazem a cirurgia de mama. Tá? E o ideal que seja feita logo depois da cirurgia, ou no ato cirúrgico. Tá? Ela coloca na lei como salvas exceções que o paciente tem que fazer o tratamento pós-término de quimioterapia ou de radioterapia. Eu sou muito favorável a fazer no ato, mas isso depende, é individualizado, depende do tamanho da cirurgia, porque às vezes não sobra pele suficiente para fazer na hora o ato. A gente tem que usar expansores, deixar esse tratamento para depois de uma quimioterapia, depois da radioterapia, dependendo do tamanho da mama, dependendo do tamanho do tumor. Então, assim, uma opinião pessoal, primeiro tem que ser individualizado e sempre que possível tentar fazer no ato por conta de alterações psicológicas. Às vezes, exatamente, porque a paciente realmente, a parte psicológica fica alterada, né? Sim. A paciente fica, digamos assim, encara com a mutilação. Né? Infelizmente tem casos de marido separar da mulher por conta disso, que prejudica a parte sexual. Tobias, a paciente, então, que foi diagnosticada com câncer de mama, quais são os tipos de tratamento existentes? E se tem alguma coisa hoje em dia assim, de mais moderno, o que você comenta a respeito disso? O foco do tratamento ele tem que ser multidisciplinar, ou seja, ele envolve o oncologista clínico, a minha especialidade, envolve o cirurgião oncológico ou mastologista e envolve o radioterapeuta. Tá? Em algum momento a paciente ela passa num desses três especialistas. Feito o diagnóstico, quando ela precisa quando o tumor é muito grande, ela precisa de um tratamento que a gente fala de neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, a intenção vai ser diminuir o tumor para fazer uma cirurgia mais conservadora, ela passa com o oncologista primeiro. Certo. Em alguns casos ela passa primeiro com o cirurgião, ele opera e depois passa com o oncologista para fazer a quimioterapia que a gente chama de adjuvante, ou seja, depois do tratamento definitivo.
Certo. Nesse caso, ele pode passar também com o radioterapeuta, dependendo da indicação, do tamanho do tumor, do grau do tumor, tudo. Ele vai passar com o radioterapeuta para ver se há indicação de fazer a radioterapia complementar, que é um tratamento localizado. Certo. Diferente da quimioterapia, a radioterapia ela é localizada e a quimioterapia ela é sistêmica. Então ela vai combater micrometástases que podem... Possivelmente possam aparecer. Justamente. Tobias, infelizmente o programa está no finalzinho. Quero agradecer muito, né, a tua presença e tenho certeza que foi um presente muito grande, né, falando de Outubro Rosa para todas as nossas telespectadoras. Muito obrigado. E eu gostaria, antes de encerrar, que você deixasse a mensagem então para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado aí pela atenção, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Acho que como mensagem é a conscientização, que acho que o mês de Outubro Rosa é isso, conscientizar a população para diagnóstico precoce, combate ao câncer, as medidas preventivas. Fazer prevenção, né, Tobias? Tobias, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde Dia. Muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Yeah.